Olá, este é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na UTV, a TV da internet, nas redes sociais e nas conversas de conteúdo via WhatsApp. Vamos entrar na arquitetura cenográfica com as construções de ambientes e as transformações de roteiro em grandes cenários. E a ciência, a arte de organização do palco e também os elementos do design de interiores aplicados na grande casa que é o teatro. E para isso selecionamos dentro das expressões culturais aí um estilo, o musical. E tem estreia, hein? Dia 29 de agosto, chega em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, aí Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro. E para contar mais detalhes e também descrever esse trabalho de arquitetura cenográfica, já estamos aqui com a nossa entrevistada desse programa tão incrível e especial para vocês. Apresento Paula de Paoli, que é arquiteta, cenógrafa e está aí também assinando esse projeto que tem lançamento deste mês. Seja bem-vinda. Obrigada. Queria começar por aí, Paula. O que a gente pode ter de elementos de composição que estão aí relacionados com a arquitetura e também com o design em cenografia? Bom, a cenografia, existem várias linguagens. Então, tem cenógrafos que são arquitetos, que é o meu caso, tem cenógrafos, fotógrafos, aderecistas, escultores, enfim, é uma infinidade de profissionais que trabalham com cenografia. Mas o cenógrafo arquiteto, ele leva a arquitetura, sim, para a cenografia. Com a construção de grandes estruturas, que é o meu caso, né, eu ainda levo a arquitetura para a cenografia, uso de grandes estruturas, os espaços, né, que na arquitetura são construídos para pessoas, para grandes grupos de pessoas. Na cenografia ela é construída para atores, a serviço da dramaturgia, da encenação. No design de interiores também a gente usa muito, porque nós temos que decorar espaços, né, com pesquisa de época, de mobiliário. Então a gente realmente utiliza muito a arquitetura e o design de interiores na cenografia. Legal, hein? Vamos saber mais aí durante o programa. Agora vou convidar vocês aqui para receber essas informações, né? Vamos conhecer mais sobre a Paula de Paoli. Paula é arquiteta, cenógrafa, design gráfico e figurinista, com pós-graduação em design de hipermídia. Fez curso com a JC Cerônia CPTN Antunes Filho e hoje é formadora, também convidada da Escola de Teatro nos cursos de cenografia e técnicas de palco. Foi professora da Faculdade Santa Marcelina, no curso de desenho, aí, né, de moda, atuou como cenógrafa em diversos espetáculos e peças teatrais, com indicações a prêmios, entre aí as melhores profissionais da área, hein? Tem intensos trabalhos como cenógrafa em novelas do SBT. Foi responsável pelo projeto de reforma aí cenógrafa do Aquário de Santos, hein? E assinou diversos projetos expográficos, tanto cenografia quanto design gráfico. Ainda teve aí trabalhos expostos internacionalmente. Na expressão artística musical, escolhida hoje para a gente contar um pouco mais no programa, foi responsável aí pelos figurinos e cenografia do musical Shrek, indicado ao prêmio Bibi Ferreira. E tem também a cenografia do musical Cartola, O Mundo é um Moinho, direção de Roberto Lage. Teve o prêmio de melhor musical pelo voto popular no Bibi Ferreira. E no ano passado, mais uma cenografia com o musical da trilogia do samba de Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro, que estreou no Rio e está chegando nesse mês de agosto aqui em São Paulo. E vai fazer toda uma temporada até aí nos próximos meses. A gente vai trazer esses detalhes. Aí a gente também vendo a cenografia de cena aí da Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro. Tem muitos projetos, né, aí para se falar, mas a gente vai focar mais no musical, exatamente porque acho que o desafio, pelo que a gente vai mostrar aqui, e é isso que eu quero passar para vocês, é essa forma de você trazer mesmo a arquitetura e dentro dos fundamentos e a estruturação. A gente consegue ver os ambientes estruturados.
Isso é uma característica do mercado? Às vezes, o que o mercado hoje coloca é a rapidez, a falta de espaço para armazenar os cenários. Então, às vezes, a criação também parte de um cenário que tem que ser desmontável, caber na coxia, ser prático. Então, isso influencia, sim, no conceito de construção, de criação de um cenário. A praticidade também, sim, né? Sim. Desse jeito, né? Para a gente começar a pensar quem já é arquiteto ou quem já é designer de interiores, como olhar para a cenografia e como também atuar, trabalhar, tá ali também na composição dessa cadeia produtiva. Bom, a cenografia ela é específica principalmente para teatro, né? Porque ela tem que atender a dramaturgia, como dito antes. Então ela tem um texto, tem uma direção e você tem que atender a esta encenação. Então é um pouco diferente do nosso dia a dia da arquitetura e do design de interiores. Então o interessante seria realmente fazer um curso de cenografia. A gente tem ótimos cursos em São Paulo. Que era uma coisa muito rara, não existiam cursos de cenografia, hoje a gente tem bastante, então fazer um curso de cenografia. E se colocar no mercado também, você pode ter experiências e trabalhar com o teatro. O teatro é uma escola muito boa para se aprender a cenografia. Dicas interessantes, hein? Então vamos começar com os projetos assinados, né? Os musicais. O primeiro, aí selecionado para esse nosso momento, vamos entrar então na composição que foi, né, o musical Shrek, que teve direção do Diego Ramiro e da Kabuki Produções. Essa apresentação foi aí também enviada pelo prêmio Destaque Prêmio Bibi Ferreira, aonde a Paula de Paoli foi indicada por melhor cenário. A gente está vendo já as fotos em cena, né? Essas cores, né? O que foi esse trabalho? Ele foi em 2012 para 13? Isso. Bom, eu fui convidada, quando a gente trabalha, o cenógrafo ele é convidado a fazer um projeto, né? Ele faz parte da equipe de cenografia. Aí existe uma reunião com o diretor, onde o diretor passa o texto e as necessidades, né? Então, o cliente, o brief. É o cliente. E nesse caso era específico porque o Shrek, ele tem no mundo inteiro, mas ele foi específico porque existia um projeto Shrek Brasil. Então eu consegui fazer, existiam algumas exigências da produção. Da característica da personagem, Isso. mas tinha que trazer os traços também da... Isso, o Shrek teve que ser aprovado nos Estados Unidos. E ele tinha algumas exigências já estabelecidas, alguns cenários que eu deveria projetar. Mas eu pude projetar com uma linguagem minha e brasileira. Vamos então entrar nos projetos assinados, porque aqui é assim, hein? Completinho, desenho das plantas. Vamos ver primeiro desenho, a primeira planta é da Casa do Shrek. É uma planta geral que traz até mesmo aí os detalhes do processo de desmontagem de uma peça do cenário, né? Esse trabalho tá fabuloso, viu? Porque ali você já consegue visualizar. A gente saiu das imagens que eram as fotos, as imagens do cenário pronto, né? A execução, o musical acontecendo. E esse é o trabalho aí da Paula, feito dessa maneira. Em 2012 para 2013, já com um gráfico muito bacana, né? Aí o que a gente já está vendo são o que a gente está vendo, como é uma apresentação, claro que existia um projeto executivo. O que se apresenta normalmente na cenografia de musicais e teatral é sempre uma maquete física. Então existe uma maquete física onde o diretor consegue até trabalhar ele fisicamente, né, com os cenários. Então foi entregue essa maquete. Aí a apresentação também, e também os projetos executivos que estão contemplados ali no fundo como uma apresentação. Mas existe um caderno de projetos executivos que são muito próximos aos projetos arquitetônicos apresentados. Né? Olha, agora a gente está passamos pelas áreas, a torre, o altar da Fiona, chegamos no morro, né, que traz aí, né, uma composição também do que seria o piso, o pântano, né, dentro do roteiro ali previsto, a boca de cena também, sendo o coração.
E essa iluminação, né, que tem informações sobre iluminação. Você também trabalhou com o projeto luminotécnico, a gente viu também ali uns materiais, também vinha esse tipo de informação, olha, cortina, ali que a gente acabou lendo, é de lantejoulas, tudo. Sim. Isso é uma composição para você também saber que tipo de armação e que tipo de efeito vai precisar para a cena? Sim, eu proponho, mas existe a iluminação que tem o designer de luz, que é o iluminador para teatro, e ele ilumina o cenário. Então tem um casamento aí de áreas em que ele vê o projeto e ilumina o cenário. Mas existe uma iluminação do próprio cenário, que também aí é o cenógrafo que cria. E aí a gente vai afinando junto com o iluminador e com o meu técnico também de luz. Gente, agora a gente vai passar do lúdico, né, da história que tem uma base, né, uma comunicação. A gente reconhece Shrek pela cor, pelos traços, pelos desenhos, e deu para perceber toda essa floresta mais tropical, mais brasileira. Agora a gente vai passar também para um outro trabalho, um musical, que é o Cartola, O Mundo é um Moinho, de 2017, né? E aqui é muito interessante esse tipo de trabalho, de cenografia, eu queria que você passasse também. Como é a pesquisa, né? Porque ali a gente já começa a ver mesmo esses seus traços de arquitetura que você tem que trazer. No que a gente está vendo ali, o que seria a quadra de uma escola de samba, que é a Mangueira. Isso. Cartola foi o fundador da Mangueira, um dos fundadores da Mangueira. E esse trabalho também, acho que de cores, né? Porque você não pode abusar, apesar de ser de uma identidade, né? Também ter essa composição onde vão ser aplicadas as cores, né? Bom, no Cartola, o Cartola é bem mais específico, foi um trabalho mais difícil porque o nosso diretor, Roberto Lage, ele é muito prático, então ele não quer muitos elementos no palco, até para atender a encenação. Então os atores tinham que dançar, muitos atores em cena, então eu não podia colocar muitos elementos no palco. E a escolha das cores, claro que a gente tem a Mangueira, então esse trabalho foi muito interessante porque eu fui até a Mangueira. Visitas, né? Fui fazer uma visita em loco, que é o que nós temos que fazer até em todos os trabalhos, né? Você foi frequentar ela já em andamento, com ensaios, foi isso? Foi. Inclusive conheci a neta do Cartola, a Nilcemar, que foi uma consultora, né, do trabalho. Então, eu teve uma imersão na vida do Cartola, eu fazia os projetos escutando as músicas e as cores vieram da Mangueira. Claro que eu tive que compor uma cartela mais suave para não agredir os figurinos, né? Vamos ver essa cartela, o projeto mesmo ali desenhado, que é a próxima sequência aí de imagens, para entender, né, o que pensar aí no projeto, né? Começa então dessa maneira. O nome era do espetáculo traz, né? A gente está visualizando o moinho porque é Cartola, o mundo é um moinho, né? Em homenagem aí também uma das clássicas letras, composições de Cartola, né? E você busca esses elementos para começar esse tipo de pesquisa, porque tinha também, a gente está vendo ali fotos de cadeira, ali também uma outra foto real, né? A foto do próprio Cartola, com microfone, com violão. Agora aqui já a sequência, ó, essas cores, né? Que você falou, trabalhou um pouco mais com uma paleta. Essa composição, esse tipo de pesquisa, esse momento do brainstorm, ele acontece assim mesmo? Você vai, visita e vai estruturando para atender o pedido do diretor? Sim, até como a gente trabalha no design de interiores, eu faço uma pesquisa de espaços, né? Claro, nesse caso histórico, tem um historiador que me passa essa pesquisa também, né? Porque às vezes é difícil você encontrar esse material específico, então eu estudo a casa, né? Estudei a casa do Cartola, as casas que ele viveu, as cores, os bairros. Então a gente usa todos esses elementos, o mobiliário, as décadas, né? A gente estuda também as décadas dos mobiliários que vão ser utilizados. Então tudo isso é colocado no projeto também, além do lado lúdico, né?
Tem o lado realista e o lado lúdico. E você me contou que a gente está adorando essas imagens, mas teve que fazer uns ajustes, né? Porque foi necessário, né? Então, é assim mesmo, o cliente, o diretor fala, tá legal, mas eu quero algo diferente. Sim, eu fiz uma outra proposta. Esse não é o cenário que eu propus de início. Ele era muito mais carnavalesco. E o nosso querido diretor Roberto Lage, ele é uma pessoa muito mais... ele é realista, ele trabalha realmente... tudo é muito casado, nada se sobressai. Então ele pediu para eu fazer um cenário um pouco mais simples, mais realista, nessa quadra de escola de samba. Muito interessante, hein? E esse rosa que só tem mesmo na mangueira, né? Sim. O verde e rosa só combina com a mangueira, né? Exatamente. Você trouxe muito bem nessas tonalidades que a gente acaba percebendo desse jeito. Tá mangueirense agora? Eu já era. Já era? Ah, então foi uma inspiração, um caso antigo, né? Para essa sequência também aí de trabalhos realizados. Lembrando que é uma trilogia, né? Foi Sim. muito bacana. Começou aí com o musical em homenagem ao Cartola. Estamos aí no mês de estreia de mais um, que é para a dona Ivone Lara, e depois vai ter outro em andamento, né, para completar, que é uma homenagem a Alcione. Vamos falar então nesse momento que vem aí dia 29 de agosto, e a Paula está em plena montagem, hein? Deu uma fugidinha aqui para contar um pouco para a gente. Vamos ver aqui como que vai ser o trabalho que vai também estar aqui presente no palco, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Essas são as imagens, né? E é uma sequência também porque existe o enredo que traz, né, Paula, muita veridicidade, né? Uma coisa muito próxima mesmo aos momentos tanto de felicidade, também de tristeza, de dificuldades, né? A dona Ivone Lara, aí a nossa rainha, né? Nosso símbolo representante da cultura popular do samba, né? E o que dá para perceber pelas essas imagens, o que está chegando de São Paulo, do Rio para São Paulo, é que você tem que trazer essa habilidade, né, de mudança de palco rapidamente, né? Peças entrando, cenários grandes e também médios, mas compondo ali para dar o espaço para o teatro, a questão também da música e da encenação acontecer, né? Sim, você sabe que também na cenografia, se você não tiver um bom casamento com o seu mestre de obras, que é o nosso cenotécnico, e desculpa, no caso é meu marido. Muito bem. Então, o nosso cenotécnico, ele é uma peça-chave porque ele que vai executar todas essas necessidades de mudança, de traquitana, a gente chama de traquitanas, de entra e sai, de sobe e desce. Então é um casamento que tem que existir, né, na hora da execução da cenografia. Vamos entrar também aí nos detalhes do projeto, entender o que a Paula está passando para a gente e pegar ali uns detalhes, gente. Vocês vão reconhecer logo, logo, quando ela entrar essas imagens, como que esse trabalho também que foi buscar em campo, né? E a dona Ivone Lara, né, veio a falecer. E vocês acho que estavam num trabalho de pesquisa ainda, né? Sim. Acho que essa coisa, esse impacto também de comoção e também de retorno, né? O que veio aparecendo, né? A gente está vendo ali já umas cenas com trabalho e o que a gente vê já é a escolha das cores que você iria na verdade, esses são a iluminação. O cenário realmente ele ficou no branco e preto, com algumas entradas de cor em cenários específicos. Então o cenário realmente ficou branco, preto e cinza, em tons de cinza. Interessante, né? E novamente, olha ali a mobilidade, né? A gente percebe as rodas colocadas ali nos cenários para dar a praticidade, e o musical ele é característico por ser mais longo. E é necessário mesmo essa mudança, esse envolvimento para se ter todo esse andamento e se mostrar a questão mesmo da disposição dessa história, né? Sim. Que é longa, mas aí com focos e importantes pontos da história aí da homenageada. E detalhes, a gente vê muito verde, mas ali em cima a gente já vê o detalhe chegando do projeto luminotécnico, que é a iluminação mais clara, e como você falou, ficou mesmo muito mais pro escuro, pro preto e pro branco. Sim. Como fosse uma passagem, um PB, um cinema.
Ó, a escolha dessas cores, né? Bom, primeiro, eu fui até a casa da Dona Ivone Lara, ela estava hospitalizada, eu fui no quarto dela, vi os vestidos, as fotos, vi o mobiliário da casa dela, então também essa pesquisa partiu daí. A escolha das cores do cenário realmente foi para neutralizar um pouco a cenografia e trazer a encenação à frente, inclusive os figurinos. Então o cenário ele realmente ficou mais rebaixado, né? E aí, claro, para ter um peso, eu entro com as estruturas de ferro brancas, só que leves, né? Esse cenário foi o que eu quis passar, essa leveza, as curvas, os redondos, que seriam as danças das baianas. Então eu pensei nos redondos, nos elementos redondos, nas curvas, muita pesquisa, né, nas estampas africanas, nos africanos, nos movimentos. Né, a gente percebe, eu tive a oportunidade de assistir no Rio de Janeiro o espetáculo, a gente percebe também essa ambientação, né, a sequência, né, também tem envolvimento, né, Dona Ivone Lara, pela história dela, essa relação também com o samba, com a escola da região, Império Serrano, né, da região onde ela morava. Então a importância, a exaltação disso a gente percebe também pelas cores e também pelos formatos, muito bacana. Temos aqui já o nosso horário quase, né, terminando, vou fazer rapidinho o serviço. Em relação aí, a gente tem estreia, hein, dia 29, lá no Teatro Sérgio Cardoso, que é Rua Rui Barbosa, número 153, Bela Vista, capital, em São Paulo. Dia 29, então, a estreia Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro. E tem uma agenda, né, porque você não para, tem outros paralelos aí, projetos acontecendo e estão já correndo também pelo Brasil, né, a gente já pode também acompanhar em outras cidades. Quais são? Ó, nós temos o Van Gogh por Gauguin, também direção do Roberto Lage, com Alex Moreno, Gustavo Zacchi. Tem História do Brasil, que é um infantil maravilhoso, direção da Alexandra Golic, que está indicado a Prêmio Aplauso Brasil. Já fui convidada para um próximo musical do Queen, Olha. Diretor Pedro Garrafa. Interessante. Tá para quando esse? Esse é só para o ano que vem ainda. Está em captação. Volta aqui para detalhes. Pode deixar. E como a gente pode fazer contato com você? Quem tem dúvida ainda, busca um pouco mais a cenografia, já sou arquiteta, já sou designer de interiores, o que fazer? Bom, ainda sou das antigas, né? Então vocês podem me procurar no Facebook Paula de Pauli, ou no Instagram também, talvez Paula Gataiada, meu e-mail gataiada@gmail.com, e é isso. Hoje tem montagem? Sim. Então começamos aí todo o trabalho para essa estreia no dia 29. Quer deixar algum detalhe? Olha, vocês indo no Teatro Sérgio Cardoso, observe tal momento, mudança de palco, cena, quer aproveitar? Ó, com um olhar, né, um olhar mais técnico, né, então realmente a cenografia não pode se opor à encenação, né, então vocês têm que ver, o cenário é bonito, sim, mas o cenário tem que estar atendendo à encenação. Se ele se acrescentar, ele não está atendendo. Nós temos, reparem nas coxias, na caixa cênica, né, a caixa cênica, as entradas de cenário, as trocas de cenário, às vezes uma peça se encaixa, entra, as descidas dos aéreos, e divirtam-se. É isso aí, belas dicas, hein? Este é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, semanal, hein? Vamos voltar na próxima sexta com mais conteúdo para vocês.